Olá pessoal, dando sequência aos nossos estudos então sobre as vozes dos verbos, agora estou no vídeo 2 apresentando para vocês, ainda falando da voz ativa e da voz passiva, só que nesse vídeo nós vamos nos focar um pouquinho mais nos detalhes da construção da voz passiva principalmente, né? Quais são as regras gramaticais que estão envolvidas nessa construção, tá legal? Então vamos lá. É, a construção de sentenças, tanto na voz ativa quanto na voz passiva, né, as duas que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, ela vai obedecer, como sempre, à regra dos tempos verbais nos quais elas se enquadram. Se é presente, se é passado, se é futuro, se é contínuo, se é perfeito, enfim. Nós já estudamos até aqui no primeiro ano alguns dos tempos verbais. No primeiro ano vocês estudaram o presente simples. Nesse ano nós já estudamos o passado simples e o presente perfeito. Então é isso que as vozes vão dar conta. Dependendo do tempo verbal e da mensagem que eu quero passar, elas obedecem normalmente, tá? O que vai acontecer aqui? Então, a diferença vai ser sempre que na voz passiva, esse vai ser o principal foco desse nosso vídeo, é que a voz passiva, ela para ser construída, ela vai precisar sempre de um verbo auxiliar, tá? Então, vai sempre aparecer a figura do verbo auxiliar, que vocês lembram, quando nós estudamos no ano passado o presente simples, o verbo auxiliar era o do. Esse ano nós já estudamos o passado simples, que o verbo auxiliar foi o do no passado, que é o did. Estudamos o presente perfeito com o have. Então, agora também, numa voz passiva, sempre vai aparecer uma figura de um verbo auxiliar, que eu já vou mostrar para vocês qual é. E, portanto, então, ela sempre vai ser formada por pelo menos dois verbos. Pode haver mais, mas no mínimo dois, um verbo auxiliar e um principal, tá? Vamos pelo exemplinho, então, para vocês entenderem, para vocês verem onde é que está esse verbo auxiliar. Aqui nós temos a mesma sentença do vídeo anterior. Our house was built by my grandpa in 1970. Ou seja, a nossa casa foi construída pelo meu avô em 1970. E vocês percebam que está destacado aqui em vermelho os dois verbos. Nós temos o was, né, o foi, como verbo auxiliar, e o built, o construída, verbo principal. A ação aqui, percebam uma diferença do auxiliar, é que o que eu quero falar é a construção, por isso que ela é a ação principal. Tá? O foi não diz nada na sentença, ele só auxilia, ele constrói a frase. Mas o que eu quero falar a respeito da casa é da construção e não do ser. Tá? Então, por isso que aqui o was ele é o verbo auxiliar, was built. Tá? Então, na construção da voz passiva, nós vamos ter que obedecer três regrinhas. Tá? Quais são elas? Vamos lá. A primeira é essa, o verbo auxiliar da voz passiva vai ser o be. É o verbo ser, porque a casa foi construída, a casa é construída, a casa será construída. Então, sempre eu vou utilizar nas construções passivas o verbo ser, porque na voz passiva, nós vimos no vídeo anterior, o sujeito é afetado por uma ação. Ele é atingido, então aqui a casa é construída. Então, vai ser o verbo auxiliar be, tá? Podendo em alguns casos ser substituído por get, mas isso é muito raro, nós vamos ver no próximo bloco, que vai ser daqui 3 semanas na próxima aula. Mas por enquanto, guardem isso. O verbo to be, dessa vez, é o nosso verbo auxiliar, tá? E essa é a primeira regra. A segunda, então, se o verbo be é o auxiliar, né, como tal, é esse verbo auxiliar que é o responsável por indicar o tempo verbal da sentença. Como vocês já estudaram, né, no presente simples nós tínhamos o do no presente, no passado simples nós tínhamos o did no passado, ali no presente perfeito tinha o have mais um particípio. Então, digamos, a responsabilidade do verbo auxiliar é essa. É ele que indica o tempo verbal, se é presente, se é passado, se é futuro. No final desse slide, desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um slide comparando vários tempos verbais. Mas, por enquanto, guardem isso, tá? A segunda regra é essa. O verbo auxiliar é o responsável pela conjugação ou por indicar o tempo verbal. E a última regra, então, da formação da voz passiva é essa aqui, ó. O verbo principal, ele vai vir sempre na forma particípio passado. Tá? Eu já vou falar um pouquinho, nós já estudamos um pouquinho do particípio passado aí no tempo present perfect, então a gente vai só dar uma relembradinha. Deixa eu mostrar um exemplo primeiro para vocês, depois a gente fala do particípio, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Our house was built by my grandpa in 1970. A mesma frase sempre para vocês fixarem bem isso. Vamos ver então como é que está colocado isso. Eu tenho aqui então o verbo auxiliar. É o verbo to be, né? Só que esse aqui é a forma passada do verbo to be. Então, o verbo auxiliar be conjugado no passado simples, ou seja, essa frase está expressando uma ação no passado. Minha casa foi construída em 1970. Se vocês lembrarem, quando nós estudamos o tempo passado, determinava assim, esse tempo serve para falar de fatos acontecidos e encerrados no passado. Tá? Então, é o verbo to be que está dizendo que isso aqui é passado simples. E o verbo construir, built, vocês percebam ali, ó, ele está com um Tzinho, ele é um particípio, é o construído. Tá? Só para lembrar, particípios são aqueles verbos que traduzidos para nós no português são os que terminam em ado, ido. Construído, caminhado, corrido, cantado, dormido, isso tudo é particípio. Então é sempre isso que eu vou precisar colocar na minha ação aqui, o verbo principal, que eu estiver, o que eu quiser, o que eu
a minha intenção for expressar a ação que eu tiver a intenção de expressar, vai ser sempre nesse tempo participe. Nessa forma participe, desculpa, não é tempo. Tá? Então, só para lembrar, vocês vão pensar assim, mas o que é mesmo esse particípio, né? Então, só para dar uma relembradinha, você já sabe, eu só coloquei isso no vídeo aqui para a gente dar uma refrescada na memória. Nós já usamos esse tempo, como eu disse para vocês, no presente perfeito, né? Então, o particípio passado é aquele que é formado com o sufixo ed nos verbos regulares. Se vocês lembrarem, nós temos dois tipos de verbos sempre, os regulares e os irregulares. Nós estudamos isso quando estudamos o passado dos verbos, tempo passado, e depois no presente perfeito, né? Então, ele vai ser o ed para os verbos regulares, né? Botei uns exemplinhos aqui, o verbo watch, por exemplo, watched seria assistir, assistido. Study, estudar, studied, estudado. Play, brincar, jogar, tocar. Então, brincado, tocado, brincado, né? Então, esse é o ed para os verbos regulares. E quando eu estiver tratando dos verbos irregulares, nós temos a nossa tabela de verbos que, mais uma vez, nós vamos precisar consultar. Eu vou postar na plataforma para vocês novamente essa tabela para a gente consultar. É só lembrar que agora, como eu estou falando de particípio, né, a coluna que eu vou me deter é a terceira coluna e não a segunda. É esta aqui que interessa. Eu botei 3 exemplos da tabelinha só para vocês lembrarem. Né? Por exemplo, o begin, que é o começar, né? Nós estudamos a forma passada began, ele altera um pouquinho ali com A, mas o particípio é begun, com U. Begin, began, begun. É difícil a pronúncia, mas a pronúncia não nos interessa aqui, né? Tem alguns que não mudam, só para lembrar, por isso que eu coloquei o cut aqui, né? Cortar. Cut é a mesma forma no passado, mesma forma no particípio, né? Cut, cut, cut. O verbo ver, que eu sempre dava os exemplos para vocês no quadro, é o see, o passado é o saw, e agora nós vamos precisar do seen. Então é só para dar uma retomada, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? Nós já vimos essa tabela, é vocês entenderem que na construção da voz passiva, mais uma vez eu estou me servindo dessa tabela de verbos irregulares, na terceira coluna aqui para vocês. Claro, a tabela que vocês vão ter em mãos é muito maior do que essa que eu coloquei no exemplo aqui. É só para lembrar de onde é que está saindo esse particípio passado. Então, particípio passado, só retomando, do verbo regular termina com ed, segue aquelas mesmas regras do ed que nós já exploramos várias vezes, e quando for um verbo irregular, mais uma vez a tabelinha se apresenta. Tá bem? Aqui eu coloquei para vocês, ó, só para vocês terem um comparativo de uma sentença, a frase, vocês vão perceber que é a mesma e dá para perceber como é que aquelas 3 regrinhas que eu falei antes, elas aparecem. Vocês têm uma construção frasal aqui com vários tempos verbais, né? Presente simples, presente contínuo, presente perfeito, passado simples, futuro simples e um verbo modal, por exemplo, né? E para vocês verem, a primeira delas, ó, a frase é ele, né? O sujeito aqui é um sujeito que vai ser afetado pela ação. A ação é permitir entrar aqui. Tá? Então, é ele e a ação permitir entrar aqui. Como é que nós vemos as regras presentes, então? Se vocês lembrarem, o verbo to be tem que estar presente. Então, aqui está o verbo to be, ó, verbo auxiliar. Verbo to be conjugado. No presente simples, o verbo to be é o is, combina com ele. No presente contínuo é is being, está sendo. Né? No presente perfeito é tem sido. No passado é foi, no futuro é será. Usando um modal, pode ser. Então, vocês percebam que aqui o verbo auxiliar é o be, regra número 1. O verbo auxiliar be está conjugado conforme o tempo, regra número 2. E o verbo principal, que é o permitir, eu estou falando, afinal de contas, é ser permitido a, ele não altera, não muda em nenhum dos tempos verbais. Ali, ó, todos eles participam. Allowed, allowed, allowed. É um verbo regular, termina com ed. Então, se eu for traduzir essas sentenças uma por uma, né? Então, assim, ó, no presente simples, ele é autorizado a entrar aqui. O allowed é autorizar, permitir. Ele é autorizado a entrar aqui. No presente contínuo, ele está sendo autorizado a entrar aqui. No presente perfeito, ele tem sido ou ele foi autorizado a entrar aqui. Passado simples, né? Was, ele foi autorizado a entrar aqui. No futuro, ele será autorizado a entrar aqui. E com o modal pode, dando aquela ideia de permissão, ele pode ser autorizado a entrar aqui. Tá, gente? Então, essa tabelinha é só para vocês perceberem, né? Que acho que fica mais fácil de assimilar aquelas 3 regrinhas. Que é o verbo auxiliar que muda. Por isso que é importante vocês entenderem um pouquinho do verbo to be aí, né? É o verbo auxiliar que determina o tempo verbal, embora ele não seja a ação que eu quero contar. Eu quero falar sobre a permissão, sobre a autorização. Mas é o verbo auxiliar que vai determinar o tempo verbal dele. O restante não muda. Tá? Esse quadrinho acho que é bem legal, vocês podem voltar depois, assistir o vídeo várias vezes, consultar. Eu vou deixar o PowerPoint também disponível para que vocês possam ver sem esses meus comentários e sem esses riscos todos aí. Mas é para que vocês possam entender do que nós estamos falando, tá bem? Eu acho que esse aqui é o último slide.
Isso era só para explicar. Então, com isso a gente conclui essa primeira parte, com esses 2 vídeos que eu apresentei para vocês, concluímos essa nossa primeira parte dos estudos. Então, eu vou colocar para vocês as atividades que vocês têm que fazer a partir desses vídeos também no Siga. E depois, quando nós tivermos a nossa aula presencial, o nosso Meet, eu explico melhor, vocês podem tirar as dúvidas e partimos para as ações futuras aí. O nosso próximo bloco de aula, que vai acontecer daqui a 3 semanas, nós vamos estar falando ainda sobre isso, sobre voz ativa e voz passiva, mas aí são outros detalhezinhos que nós vamos aprender depois que vocês assimilarem bem esse início, essa apresentação. Tá legal, pessoal? Então, acho que é isso por enquanto. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo e na nossa aula presencial no Meet.